Hariom, minha gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso Fé, Axé e Acarajé. Hoje a gente vai falar da plenitude e da completude, sensações que a gente consegue trazer para a nossa vida através de processos. Seja ele na sua vida pessoal, seja ele na sua vida corporativa. E é preciso ter cuidado com o que a gente vai nutrir ao longo desse caminho. Precisa pedir ajuda. Tenha certeza que não dá para fazer sozinho. Eu vou mostrar para vocês isso aqui hoje. É um caminho que muitas vezes parece sozinho, solitário, mas não é, porque você acaba conhecendo muita gente que vai querer lhe ajudar no processo, vai conhecer gente que vai querer lhe atrapalhar, mas a pessoa que mais quer te atrapalhar, você pode ter certeza, é você mesmo. Você, seus sabotadores internos, aquelas vozes que a gente tem que nutrem as nossas crenças limitantes. E eu vou provar isso para vocês hoje aqui, que dá para ser pleno, sim, se você seguir algumas regrinhas básicas e se auto-observar, porque tem a ver com você observar como você está se nutrindo ao longo do dia, seja de alimentos ou de ideias. Lembra que ideias são muito mais poderosas do que o alimento, porque se você está fazendo uma refeição, tendo pensamentos agitados, obsessores, tudo isso vai interferir no seu processo digestivo. Você vai fazer uma má digestão. Então a plenitude, ela não só beneficia a absorção do tipo de nutriente que seu corpo vai produzir para você, como ela também vai melhorar o seu sono, como ela vai melhorar também a sua atividade física, a sua disposição ao longo do dia, para o trabalho, para a academia, para o pilates, para a yoga, para tudo que você faz. E dá para viver plenamente, mesmo com uma rotina agitada. Mas é óbvio que a gente deve buscar também menos agitação, equilibrar tudo isso. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui no nosso podcast. Vem comigo nessa caminhada, porque o tabuleiro está aqui repleto de coisa boa para a gente bater papo, nutrir as ideias. Então vamos lá. A completude é uma qualidade de um estado ou de uma propriedade de algo que já é completo, que é perfeito, que é acabado. E isso é divino. Isso, na minha concepção, eu vejo como algo que é muito importante de ser almejado, mas que não deve ser o resultado, mas sim a busca. Bem como a plenitude, que é o estado do que é inteiro, completo, totalitário, íntegro. Então você percebe que não é sobre você colocar a completude e a plenitude como uma meta, mas ele é o resultado de uma caminhada bem feita. E eu vou falar isso para vocês, eu vou provar isso para vocês aqui. Porque para se ter plenitude na vida e completude, essas sensações pacificadoras, precisa cultivar a autenticidade, se libertando do que as pessoas pensam. Precisa cultivar a autocompaixão e se libertar do perfeccionismo. Precisa cultivar espírito flexível para se libertar da monotonia e a impaciência. Tem que cultivar a gratidão e a alegria, se libertar do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultivar a intuição, fé, se libertar dessas necessidades de certeza, cultivar a criatividade, se libertando de uma comparação que não é possível ser feita diante da nossa individualidade, respeitando essa nossa individualidade. Cultivar o lazer e o descanso, se libertando dessa exaustão, gente. Quantas vezes eu falo para as pessoas: viva o seu momento de descanso. O momento de descanso não é para ficar na tela do celular, não é para ficar ali procurando mais coisa para fazer, para resolver, tentar antecipar alguma coisa que não resolveu ainda.
Porque isso não é símbolo de status e de produtividade. Não vai alimentar a sua autoestima, percebe? É cultivando a calma e a tranquilidade que nos liberta da ansiedade como estilo de vida. Que escolha, né? Ser ansioso. Tem gente aí que não sabe nem que isso era uma escolha. Mas é cultivando tarefas relevantes que se liberta de dúvidas e suposições. Cultivando risadas, música e dança, que a gente se liberta da indiferença de estar sempre no controle. Quando a gente está dançando, a gente se desequilibra, a gente brinca com aquele desequilíbrio. Esse é o nosso grande Shiva Nataraja, né? O mestre do equilíbrio, né? Um avatar lindo. Eu falei dele no último podcast e vou falar várias vezes, né? A gente não tem um marco zero na vida, a gente está sempre entre o 1 e o -1 ali. E é o que acontece entre o 1 e o -1 que molda a vida que a gente leva. Estar pleno tem a ver com dizer sim para você e não para os outros. Porque quando você tenta agradar as pessoas, você normalmente vai se sentir incompleto. Você vai criar expectativas e isso vai alimentar suas frustrações. Então, eu costumo pensar da seguinte forma: se não me convidarem, eu não vou. Se não me contarem, eu também não pergunto. Se não me incluírem, eu não faço questão. Se eu mandar mensagem e não responder, eu não mando outra. Eu fico esperando. Eu aguardo. E se quebrar minha confiança, eu não volto a confiar novamente. A plenitude está no autorrespeito, porque é a partir dele que o outro também começa a respeitar você. Mas vamos deixar esse acarajé mais light, né? Para não deixar ele muito pesado logo no começo, senão ninguém vai querer degustar dele por completo. Mas vamos lá. O fato é que em pesquisas sobre felicidade, há confirmações que as pessoas costumam regredir para o que os cientistas chamam de nível de felicidade de referência. Pouco tempo depois dos eventos ou das conquistas que aumentam significativamente a felicidade individual. E você pensa que os sortudos, essas pessoas que ganham por sorte ou esporadicamente, que têm uma vida difícil, como algumas pessoas que vencem numa loteria, por exemplo, num sorteio, a mesma coisa acontece com ele. Então, ninguém está livre desse conceito. É muito importante que vocês entendam isso, para vocês entenderem o mundo ao seu redor também, as pessoas ao seu redor. Então, falar com quem fala com você, respeitar quem te respeita, ter consideração por quem tem consideração por você, é um caminho. Dar a cara a tapa vai fazer você levar a tapa dos dois lados do seu rosto. E isso é uma figura de linguagem, tá, gente? Não estou falando isso de uma forma física, né? Pelo amor de Deus. É preciso entender também que você vai ouvir de gente que te apoia e daqueles que não te apoiam. Criar expectativas e ouvir os seus sabotadores é como lavar a mão dos outros e no final não sobra água para você lavar suas próprias mãos. Consideração, carinho e respeito, quando se tem consigo mesmo, você não precisa sair falando por aí que você tem essas qualidades, porque isso vai exalar por você, por onde você passar. Inclusive, muitas vezes, isso já vai estar no ambiente antes mesmo de você pisar lá. Não é fácil perceber que agradar aos outros é uma ilusão. É muito fácil se perder no mundo da ilusão. Maya, né? Muitos já ouviram falar de Maya, né? Quem faz yoga e tudo. E eu me vi assim diversas vezes. Às vezes eu também me perdi. E de repente eu percebi que foi por ter criado uma ilusão. Os meus sabotadores estavam criando essa ilusão. Eu me perdi nos meus pensamentos. Não foi no pensamento de ninguém, não. No final, eu sempre percebo que o fato de eu estar
angustiado e sem plenitude, foi porque eu me coloquei naquele lugar. Por acreditar que aqueles pensamentos ainda eram a minha pessoa. O que eu pensava a meu respeito me dizia mais do que a realidade da minha existência no momento presente. Veja que curioso isso, né? Mas uma vez que nós tomemos consciência das nossas ações, nos permitindo um certo período para aquela realização tornar nós mesmos, aquilo se fixar a nós, você fazer uma grande percepção de alguma coisa, de que alguma coisa está errado ali, ou de que algo está certo e precisa continuar, ou até mesmo que aquilo precisa estar ali para alcançar um objetivo pessoal. A disciplina, muitas vezes, né? Quando a gente tem disciplina, a gente sabe o objetivo que a gente quer alcançar. A gente quer acordar cedo para dormir cedo, ou dormir cedo para acordar cedo. Vamos lá. Vocês gostam, né? Eu já ouvi tanto desse acordar cedo e dormir cedo que vocês nem imaginam. Um monte de gente já veio falar comigo. Escreve aí um pouquinho se vocês sentirem que esse acordar cedo e dormir cedo também futucou um pouco a sua alma aí. Aguçou ela, né? Mas viver o presente é importante, porque se você está vivendo nesse passado que não existe mais, ou num futuro que não existe ainda, você vai se agarrar a formas antigas, ou então misturar as novas formas com as velhas. Então é se desgarrar de uma curva que te colocou num caminho no passado e se firmar num novo caminho que se abre. E é um exercício para a plenitude, não é algo que vem só. Precisa ter ação consciente no meio desse processo todo. Mas tem que trilhar o novo caminho e carregar apenas os aprendizados. E o apego está associado ao sofrimento. É por isso que a gente fala de apego, tá, gente? Não é que o apego não vai existir, vai deixar de existir na sua vida. É só porque o aprendizado, ele vem quando você se desapega. Vou falar um pouquinho aqui de uma opinião que eu tenho, tá? Eu acho muito bonitinho quando alguém julga você pela opinião que você tem sobre alguma experiência sua do passado. Perceba que essas pessoas querem que você responda sobre o que aconteceu com você, com maturidade. Basta isso, elas querem saber se você amadureceu aquela ideia. E eu vou te confessar, gente, não merece meu tempo uma pessoa desse tipo. A pessoa já vem com a expectativa de testar você sobre a sua maturidade ou imaturidade. Por que ela não testa a dela primeiro, né? Será que ela tem essa maturidade toda também? Então, é muito de você entender o seu sofrimento e tornar ele uma poesia para você e não para o outro. E não comparar sofrimentos, porque essa pessoa está querendo comparar o sofrimento dela com o seu. É muito fácil sair falando do sofrimento alheio, como se ninguém sofresse, e chamar do outro de recalque, né? Acaba sempre assim, ele ainda está recalcado e não sei o quê. Mas para mim, uma pessoa que não consegue ir adiante em uma conversa com a pessoa que você se tornou hoje, está presa a um passado que não existe mais na sua vida. Acredita e vê apenas crenças limitantes nela mesma. Pedro fala de Paulo. Fala mais de Pedro do que de Paulo. Eu acho ridículo se a pessoa não falou do assunto com você e você não é terapeuta daquela pessoa, fazer perguntas esperando uma resposta excelente do passado das pessoas. Às vezes aquilo ainda está sendo digerido. Então se permita ainda estar vivendo algumas pequenas dores. São repetições, são coisas que vêm constantemente. Mas cuide delas, acolha elas e consiga uma pessoa na sua vida que vai ajudar você a acolher isso e não andar com gente que vai apontar isso como um grande defeito. Isso é natural, todo mundo tem. Basta você olhar para o seu vizinho e perceber que há uma dor ali. A plenitude, gente, como eu falei, é um caminho.
São escolhas que você faz, são ações e não o resultado final. Percebe? Eu sei que eu costumo sair de perto de gente amargurada dessa forma, que vem suprir as necessidades de sofrimento, porque fulano sofre mais do que eu, ele está pior do que eu. Enfim, esse comparativo eterno, que não pertence a mim, pertence a outra pessoa, né? A pessoa agressiva, que escolhe uma bandeira qualquer e usa uma bandeira como pano de fundo para conceder licença poética e transbordar a própria agressividade e amargura para o mundo. E por eu pagar o preço das minhas escolhas, eu me recuso a dar feedback a pessoas transgressoras, porque eu não estou aqui para mudar elas. Elas precisam ser elas e eu preciso ser eu mesmo. E vou falar para vocês, gente, eu acho que eu já fui assim um dia. É por isso que eu percebo tanto e com tanta nuance o que essas pessoas fazem comigo. Mas isso já foi há tanto tempo que eu nem lembro mais, né? Parece até que foi em vidas passadas. E bom mesmo, gente, é aquele bate-papo que fala do momento presente da pessoa e dos desafios novos, porque são esses que vão ajudar a gente a superar os antigos. Faz sentido? Vamos com isso, né? Outra vilã da plenitude é, na minha opinião, a vitimização e a mania de perseguição que as pessoas adotam. Eu sinto que ele vem como um sintoma de um desequilíbrio, porque a gente acha que todo mundo ou uma classe de pessoas não aprova a gente como a gente é. Mas eu acho que isso fala mais da gente do que da classe. Vai que é você que não está se aprovando. Já parou para pensar nisso? E quem precisa dessa aprovação toda? O mundo precisa, gente, é de diversidade, é de diversos tipos de pessoa, para que o mundo seja um mundo. Vibrar nessa frequência vai acabar consumindo sua energia. E quando sua energia é consumida, seu magnetismo é alterado. Você passa a atrair pensamentos que atraem tipos de pessoas para o seu convívio. Às vezes não é sobre dar um 360, e isso vai te colocar no mesmo lugar. Um 180 vai te colocar em outro caminho, e você não sabe se você tem tempo para seguir um novo caminho, se é a hora certa de você mudar de vida completamente. Se você é um casal, vocês vão precisar planejar isso, não só na gestão de tempo, como na questão de financeiro. Tô certo? Eu acho que eu tô, né? Então, quem sabe você começar a desviar daquilo que não te faz crescer no caminho que você está e parar de confrontar algumas coisas. Fazer como a água corrente, que não para naquela pedra, naquele obstáculo que ela encontra. Ela contorna, ela se abastece e aí ela passa por cima. Enfim, né? Acho que vocês entenderam a metáfora aí. Então você precisa de um espírito flexível, que esteja disposto a se libertar do sentimento de escassez e do medo do desconhecido, porque se libertando na necessidade de certezas, né, você pode se tornar aquele aventureiro, aquela pessoa que não está aqui pelo resultado, mas pela experiência em si. Eu confesso a vocês, até chegar a esse podcast, eu andei demais em várias plataformas. Eu ouvi pessoas dizendo que eu tinha que ir para tal plataforma, porque lá eu ia ter sucesso, porque inclusive me cobravam, né, dando certeza de que eu ia ser um sucesso, e aquilo e tudo, e até encontrar as pessoas, né, que foram as pessoas que me fizeram escolher esse caminho, porque elas estavam dispostas a aceitar o meu dinheiro como troca, para me conduzir e me acompanhar por um caminho que eu nunca havia caminhado antes, mas que eu que teria que fazer esse caminho. Ninguém ia fazer isso por mim. E eis que aqui chegamos. Agora eles soltaram um pouco as minhas mãos, né? Eu larguei a mão deles, né? Eles já soltaram a minha mão há muito tempo. E foi uma maravilha, porque eu cheguei aqui
com menos ansiedade do que eu comecei, porque eu cheguei aqui com muitos aprendizados. Eu só cheguei aqui quando eu abandonei as minhas crenças limitantes e as minhas ansiedades, gente. Quando eu abandonei o passado para viver e estar vivendo aqui com vocês essa nova experiência. Não tenha dúvida disso. Só que é preciso lembrar também que eu poderia parar por aqui e aqui ser a minha felicidade de referência. Mas você pensa que isso acaba aqui, é? Calma que eu quero ainda botar gravação aqui, quero me filmar, quero colocar imagem, quero mudar muita coisa, tem muita coisa para fazer aqui ainda, que pode melhorar o podcast, que pode somar essa experiência que vocês estão vivendo aqui, não só no áudio, né? Poder ter uma experiência visual, conhecer aqui bastidores, como é que o trabalho é feito. Eu gostaria muito de mostrar isso para vocês, é muito interessante. Tenho muita vontade de compartilhar isso com vocês. E você acha que não tem um monte de podcaster de plantão aí, que nunca gravou um áudio na vida, nunca postou nada? Olha, não tá no gibi, viu? Gente, eu cheguei até aqui e você não imagina o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Mas o que eu posso te garantir é, eu testei um monte de ideias da minha cabeça, ideias da cabeça de outras pessoas, mas eu testei. Então, se você quer saber como foi, testa suas ideias. E quando elas começarem a te trazer resultado, mesmo que seja negativo, aprenda com eles. E siga mais um pouco, melhore, piore. O caminho não é linear. E um conselho que eu vou fazer questão de compartilhar com vocês é que olhar para fora só se for para melhorar o que você tem dentro. Você atrai o que você magnetiza. O magnetismo é produto da sua energia. Então, cuide da sua energia. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês sobre isso. Na minha família, a gente cultiva uma tradição que é aceitar desafios ou ir atrás deles. Os desafios mantêm a nossa plenitude em jogo o tempo inteiro. Seja morar num país desconhecido, sair da zona de conforto, aprender uma técnica nova. Não para. Busca sempre melhorar um pouquinho. Faz sentido para vocês isso? Tudo isso não seria possível se você não tivesse coragem para se tornar vulnerável. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixei de fazer, eu tenho o meu valor. É óbvio, sem dúvida alguma, que sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes eu tenho medo. Mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Eu, no meu caminhar, tive a satisfação de encontrar pessoas com quem eu pude dizer a elas que eu ainda não estava pronto o suficiente, que eu não era bom o suficiente e que aqueles desafios eram necessários serem vividos e que elas precisavam me preparar para os desafios. Apenas isso. Eu não queria mais nada delas. Demorou uns 2 anos, gente. 6 meses. 6 meses iniciais. Para eu começar a abrir minha boca e falar um pouquinho sobre mim para essas pessoas. E foi a partir daí que as pessoas começaram a me preparar. Então veja que é isso que aqui estamos, né? Estou entregando esse conhecimento para vocês aqui com uma sensação de plenitude realmente. Hoje o dia está lindo, está um céu azul, ontem deu uma chuvinha, a gente espera a chuva aqui ainda hoje, um pouco que seja, e é bênção, até para lavar, né? Tirar a sujeira da gente, do ambiente, né? Tá um dia, a mata tá verde, as árvores estão verdes, nutridas, sabe? Tá com menos cara de outono, mais cara de inverno, enfim, vamos lá.
Estou aqui divagando um pouquinho sobre a vista do meu trabalho aqui, mas é só para compartilhar com vocês mesmo. Bom, e um pouco ao contrário do que é na vida pessoal da gente, a vida corporativa, ela exige outros instrumentos de aferição para a gente entender o que é a plenitude profissional, né? É óbvio que não dá para separar o profissional do pessoal, tem um pouco do pessoal no profissional, tem um pouco do profissional no pessoal. Mas o que eu venho comentar com vocês é que no momento que você sai de casa, as observações são diferentes, são planilhadas, são resultados pautados em número. Dentro da nossa família, dentro da nossa casa, os resultados são outros. E um precisa auxiliar o outro. Tá? Eu não acredito nessa ideia de fechar a porta, eu abro a porta de casa e deixo a família para trás, eu fecho a porta do escritório e largo o trabalho para trás. Não é isso. É sobre você conseguir consolidar as duas coisas, como duas coisas separadas também, né? Mas que estão misturadas, mas não deixar misturar tanto. Vamos lá, eu vou desenrolar isso aqui para vocês, para não ficar falando, viajando na maionese aqui. Bom, no trabalho, a gente consegue medir a plenitude de uma empresa, de uma corporação, através de auditorias, né, auditorias integrais, né, que integram os setores, informações completas sobre algum resultado, né, análise desses resultados. Tudo isso vai dar uma noção de que o que nós estamos fazendo tá pleno, tá completo, tá coerente com o que é o propósito daquele trabalho, daquela empresa, né? Mas eu vou compartilhar uma coisa que é pessoal, tá, gente? Que eu sinto que quando a pessoa busca um trabalho apenas pelo dinheiro, eu vejo que o mundo acha que isso é o correto, tá? Que isso não é considerado errado. E eu falo isso porque eu não sei se vai ser assim no momento futuro, se foi assim no passado, se foi assim que a nossa sociedade construiu o melhor dela, sabe? E eu vou ser bem sincero, eu não estou falando dessa questão da remuneração em si, mas eu falo do trabalho que exige uma recompensa da sua parte. É você exigir uma recompensa daquilo que você está fazendo. Aquilo virar uma demanda, sabe? Eu acho que isso, eu vi no Karma Yoga, né? A yoga da ação, que se você não tem interesse naquela ação e faz apenas pela recompensa, seja ela qual for, vai lhe causar uma certa frustração, porque não deixa de ser uma expectativa. E a plenitude você vive quando você abandona o controle dos resultados, quando você se entrega ao processo, quando você se entrega à experiência. Nesse caso, são os nossos desejos que ecoam nas nossas cabeças, que exigem cada vez mais maiores recompensas. Ah, porque eu estou me sacrificando e tudo mais. Quando se escolhe realizar um trabalho, porque dele você vai ter uma oportunidade de manifestar o seu talento, então esse é um trabalho autossustentável e que trará plenitude, com ação dedicada e sem apego aos resultados, porque ali tudo é possível para você. Você entende? Se você precisar que eu desenvolva melhor isso, escreve aí, bota no comentário. Porque, gente, a lei da vida é que você consiga o que você merece e não o que você deseja.
Você vai ser recompensado pelo seu trabalhar e não pelo seu trabalho. Se sacrificar para realizar o trabalho de uma forma brilhante lhe escusa de solicitar algum ganho por tê-lo realizado, pois o trabalho em si deve ser a recompensa. Isso é que o Karma Yoga diz. Livre de ansiedade com estilo de vida. Lembra que eu falei? Faz sentido agora para você? Uma ação que deve ser vislumbrada sempre quando você está realizando um trabalho no ambiente corporativo é que o ambiente permita que você teste suas ideias. Ir para um ambiente onde você apenas escuta o que lhe é passado não terá o seu melhor. É claro que pode ser um ambiente para desenvolver um aprendizado, tá? Não é, porque eu cheguei aqui agora e a empresa me deu a oportunidade de aprender como é que ela funciona e tudo mais, para ver como é que você pode ajudar no processo dela. Mas reflita, se aquilo não extrai o seu melhor, não fique lá muito tempo não. Você não está sendo bem utilizado, você é um recurso, não esqueça disso. E em breve, você vai se tornar a pior versão sua. Né? Todo mundo conhece a sua pior versão, né? Aquele adolescente, aborrecente, que todo mundo um dia já foi, que nem a mãe nem o pai quer dentro de casa, que ninguém quer na escola, né? Que, meu Deus do céu, tem gente que é óbvio, nasceu abençoado, mas um dia vai presenciar isso em algum momento, né? Você é inteligente demais para estar aqui, enfim, vamos nessa, né? Você trabalha demais, a empresa não quer esse ritmo, a gente precisa de um ritmo mais suave, enfim, mas você é necessário também, não esqueça disso. E para a gente ficar igual aqui, eu vou contar a minha pior versão, é aquela que eu não tenho liberdade de discordar e nem a de permanecer em silêncio. Sabe aquele silêncio? Não, eu preciso ouvir a sua opinião. Eu não quero omitir a opinião. Aí o cara pede a opinião e aí eu descasco. Eu sou meio verdadeirão, eu tenho essas qualidades aí malucas ainda. Mas eu sinto que eu melhorei muito como eu as coloco, né? Mas às vezes eu não quero nem dar a elas, sabe? Dessas opiniões. Por quê? Porque nem todo mundo merece suas colocações, em primeiro lugar. Essa é a minha opinião. Você não tem que dar feedback para quem você não está a fim de ajudar e ponto final, tá? E se essa pessoa não percebe que você está pleno em confiar no que aquele resultado pode dar, às vezes você falar alguma coisa só vai atrapalhar e criar outro tipo de expectativa. Você pode estar se apropriando muitas vezes do resultado daquela pessoa. Então, muitas vezes o silêncio vem de um estado de confiança que eu sinto que a gente precisa seguir ainda um pouco naquele caminho para descobrir ainda, porque não está claro. Se não está claro para o outro, não está claro para você. Pode não estar claro para você também. Percebe? E não ficar se manifestando contra, colocando a sua crença limitante, os seus sabotadores, no meio de uma colocação que precisa ser experienciada, precisa passar pelaquela dificuldade para a gente ver, primeiro, como é que a gente vai tirar o sumo dessa laranja, né? Vamos ter que espremer ela, né? O que é importante na ressalva que eu faço é que, às vezes, o estado de plenitude vem nas situações mais difíceis que a empresa está vivendo e que, devido à sua compaixão por aqueles ali presentes que estão sofrendo, aflitos, né? Ou aquela pessoa que é um ignorante, ferido, né? Aquela pessoa que está ali, enfim, fazendo a maior barulheira, dizendo que isso vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, quando que no momento se não tem algo diferente para ser feito. Então vamos continuar fazendo até a gente encontrar, né? Bom, o que é importante você perceber aqui é que na vida pessoal e profissional, nesse meio corporativo, não mudam as regras. Quem fere ainda não está curado, tá? Ainda não está curado. A pessoa vai buscar defeito, vai fazer um monte de coisa. E como líder, você precisa entender, né, que um líder interno seu, né, o sábio, não os sabotadores, porque ele está cheio de sabotador dentro da cabeça dele.
Ele está desesperado, muitas vezes. Não é uma ação consciente, porque está em jogo ali o salário dele, o dinheiro que ele traz para casa. Ele pode estar com um parente doente, precisando daquele dinheiro, e ele precisa desse resultado da empresa, né? Então, vamos pegar leve também, não é por aí, né? É só, porque o cara é um desesperado e sair falando mal do coitado. Oferece ajuda, cara. Porque quem fere não está curado. Se você está curado, você vai ajudar o outro a se curar e não vai ferir ele. Percebe a metáfora? É só porque eu não quero também ficar falando muito detalhe de empresa, porque senão pega na vida da galera aí, vai ser um terror. Muito importante para quem está no ambiente corporativo é que, se você não está buscando conhecimento, assessoria de consultores externos, pessoas que têm noção do que a empresa já está passando, porque já passou em outra empresa, mesmo que seja em outra área, em outro mercado, fatalmente o cargo que você está ocupando hoje não vai ser o mesmo cargo que você vai ocupar amanhã, tá? O fato de você exercer a sua posição, independente de ser no topo do organograma ou na base do organograma, se você exercer ele sem melhorias contínuas, sem desafios, né? E desafios palpáveis, tá, gente? Não é eu vou salvar a empresa, porque ninguém salva a empresa sozinho, tá? Não querer melhorar significa que ou você está estagnado ou que você vai piorar. Das duas, uma, porque se a situação já está ruim do jeito que está, então, né, não tem plenitude e não tem uma plenitude em vista, né, que é sobre isso. É ter a plenitude em vista, passar pelo aquele processo para que venha o novo, né? Então, ter um terapeuta ajuda, consultar pessoas que oferecem treinamento, capacitação e informação sobre o mercado que você atua também ajuda, mas ajudam no sentido de que o processo que a sua empresa ou que o seu trabalho estão passando, se continuar fazendo a mesma coisa, vão repetir os mesmos erros. Então, se você é colocado numa posição pela sua capacidade criativa, você não tem que comparar o seu trabalho e seus resultados com os anteriores, mas sim com o resultado do trabalho que você irá empenhar diante dessas ajudas que foram oferecidas a você, tá? E se a empresa não quiser que você tenha esse tipo de ajuda, ou respeite que você busque esse tipo de ajuda, cara, eu não quero estar num lugar desse, não. Não quero mesmo, né? Então, empenhar e implementar aquilo que você sente que naquele momento vai funcionar. Daqui a uma semana pode ser que não funcione, mas se aquilo levantar a moral da sua equipe, aquilo levantar a energia das pessoas à sua volta, do time, etc., está valendo. Melhor de tudo é você conseguir reverter a situação dos sabotadores dentro da sua equipe do que você está vislumbrando um resultado que só vai vir daqui a 6 meses. Se você pega um resultado, não é que você vai estar antecipando os 6 meses adiante do resultado, mas ali naquele momento você deu a energia que a sua empresa precisa e que seus colaboradores precisam para vocês se manterem criativos no processo, né? Manterem plenos. Ali tem uma plenitude. A plenitude pode durar uma semana, um ano, não importa. A realidade aquele não é o referencial de felicidade. O referencial de felicidade é uma situação que a gente se coloca e relaxa ali, e acha que aquilo ali é a zona de conforto, né? Que o pessoal fala muito também. Pode ser também chamado disso, eu acredito, né? Pode ser. Vamos lá, vamos chamar de zona de conforto. O importante é que você mudou o mindset, de certa forma, e desperta a capacidade criativa dos seus colaboradores. Então, alguma coisa já está diferente, e é o diferente que você quer. Você não quer o velho,
Você quer conseguir trazer coisas novas e o novo ele não se implementa de uma vez. Ele vai chegando em outras formas, ele vai quebrando outras crenças menores, depois ele vai quebrando as crenças maiores. E aí você vai chegar aonde você precisa chegar. No momento em que está toda a criatividade da sua empresa e dos seus trabalhadores estão ali fluindo com a sua, né? Com o seu objetivo, com o objetivo da empresa. E não venha me dizer que você vai ir lá embaixo, coletar alguém e fazer daquela pessoa uma pessoa que você vai contar os problemas que você está passando, tá? Então, você vai precisar de um time, né? Ou terapeuta, consultor, guru, o apelido você que escolhe, tá? Isso vai demandar um certo tempo, tá? Mas é um tempo que você precisa agilizar, tá certo? Não perde esse tempo não, porque é isso que vai fazer a diferença. E esse tempo que você vai estar investindo com esse consultor, com essa terapia, né? Com esse guru, enfim, é um tempo diferente. Esse tempo é um tempo que você não vê progresso no começo, mas no meio. A curva desse grafo começa negativa. É que nem a curva de uma obra. A curva de progresso dela é gaussiana, né? Nem toca no zero. Para que a obra exista, você já tem que ter processos em execução. Seja planejamento, seja levantamento topográfico, o que quer que seja. E isso já exige que você invista, né? Então é por isso que a curva financeira dela já começa negativa. Até os finalmente do projeto, que é quando, enfim, ela atravessa o zero e fica positiva. Percebe? Então, é um pouco sobre isso. O que eu quero ressaltar, principalmente para as pessoas que estão no meio corporativo, é que esses sabotadores, eles já estão em nós. Eles vivem em nós desde a nossa infância, gente. Foram colocados lá pela nossa cultura, por várias coisas, né? Que a gente não vai entrar aqui nesse mérito. E o pior dano é causado pelos aqueles sabotadores internos que convenceram você, por meio de mentiras e ilusões, de que eles trabalham a seu favor e não contra você. O desafio, gente, não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Do que adianta escudo em muro se você precisa se proteger de um inimigo que já atravessou esses bloqueios? Ative o sábio que tem dentro de você e você vai ver um resultado diferente. E peça ajuda para manter os seus olhos plenos, para que eles enxerguem beleza em meio a tanta dificuldade o tempo todo. É assim que eu sinto que a gente experiencia a plenitude e a completude em meio corporativo. E você tem que aceitar que sem o desafio não tem nem a oportunidade da gente vivenciar isso. E isso é mais um acarajé que o nosso tabuleiro pode oferecer para vocês, tá certo? É importante parar de perseguir uma vida extraordinária, porque todo esse esforço pode até parecer admirável, mas é um caminho muito tortuoso, repleto de expectativas, minha gente. Expectativas são frutos da nossa mente, e quando a gente não alcança ou a gente não supre, ela gera frustração. É um caminho tolo a ser seguido. A autossustentabilidade dos seus pensamentos está em ver os encantos e as poesias no nascer do sol, no raiar da lua, numa comidinha feita em casa, partilhada com pessoas que você verdadeiramente ama. Existem maravilhas numa vida ordinária, mas você precisa adequar seus olhos para enxergar tudo isso, ou vai passar a vida inteira enxergando uma vida baseada na escassez. E seja vulnerável a ponto de você viver a sua tristeza, de você derramar uma lágrima de puro luto, quando um ser vivo próximo a você, seja ele humano, animal, doméstico, planta, venha a padecer. Aprenda a apreciar o prazer infinito num simples toque de uma mão, tão quanto num abraço. Faça o ordinário tornar-se vivo e o extraordinário cuidará de todo o resto sozinho. E o nosso tabuleiro vai se despedindo, né? Até a próxima, pessoal. Mas lembrando a você, através dessa frase maravilhosa,
ninguém vai morrer por mim na hora da minha morte, então eu não espero que ninguém viva por mim a minha vida. Hariom, minha gente, vamos com tudo.